Pai eterno, nós pedimos, ó Pai, o Teu Espírito Santo, Senhor, que venha nessa noite, ó Pai, restaurar as nossas bases, tirar a angústia, Senhor, do coração, tirar a tristeza da alma, tirar a ferida, Senhor, que assola o espírito. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, que Tu possa tirar toda a mentalidade de gafanhoto, toda a mentalidade infrutífera, toda a mentalidade afetada pelo mal. Senhor, talvez algumas pessoas aqui estejam sendo, meu Pai, bombardeadas pelo diabo, mas eu creio, Senhor, no poder da Tua palavra, ainda, Senhor, que o diabo, ele deu uma palavra final, ele coloca um ponto final, o Senhor dá um espaço e começa uma nova história. Deus, essa pessoa entrou aqui dentro nessa noite com o intuito de receber, ó Pai, e ela vai receber a vitória, ela vai receber, ó Deus da glória, Senhor, ó Pai, o milagre, que nessa noite, Pai, Tu possa estar, Senhor, alicerçando, renovando, trabalhando, edificando, Senhor, reformando, limpando, tirando, meu Pai, tudo aquilo que é ruim do coração. O diabo tem falado coisas ruins, ó Pai, mas o Senhor tem ouvido e visto do céu esta casa, esta pessoa, esta família, Senhor, os parentes sendo afetados. Mas, Senhor, nesta noite, Pai, em nome de Jesus, envia o Teu anjo da consolação, envia o Teu Espírito Santo com fogo, com poder, com glória, Senhor, com Shekinah. Meu Deus, sacode o alicerce desta casa, sacode, meu Pai, sacode nesta noite, ó Pai, sacode nesta noite, desperta, desperta, Espírito Santo, a Tua igreja, desperta a Tua noiva, desperta, meu Pai, o Teu povo, Senhor, aqui nesta noite, ó Pai, nesta última hora, que precisamos de azeite, precisamos de ajuda, precisamos, ó Pai, do Teu socorro. Socorro, Espírito Santo, socorro, Espírito Santo, consola-nos, consola-nos, edifica-nos, levanta-nos, levanta-nos, ó Pai, para que venhamos alcançar o Teu milagre, para que venhamos, ó Pai, sentir a Tua presença, para que venhamos sentir, ó Pai, a Tua cura. Senhor, libera cura para o coração, libera cura para a alma, libera cura, meu Pai, libera, Senhor, nesta noite, meu Pai, quantas almas que estão feridas, quantos que estão caídos, quantos que estão cabisbaixos. Mas nessa noite, ó Pai, ensina-nos a orar, ensina-nos a buscar, ensina-nos a interceder, ensina-nos, ó Pai, pela Tua palavra. Senhor, encharca-nos pela Tua palavra, nos molha pela Tua palavra, Senhor, nos alimenta pela Tua palavra nesta noite. Espírito Santo, toca-nos, 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 Espírito Santo. Toca-nos, toca-nos, toca-nos. Somos pó, somos cacos, ó Pai, somos barros diante de Ti, Senhor. Mas, Espírito Santo, queremos ser refeitos pelas Tuas mãos, queremos ser renovados, queremos ser avivados, queremos, ó Pai, ter um encontro. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, entra neste coração, entra nesse recinto como a pomba. Entra, Senhor, porque em Ti não há amargura, em Ti não há fel, em Ti, Senhor, não há, Senhor, mudança nem sequer no olhar. Vem, Espírito Santo, e habita em nós, e nos restaura novamente.
Em nome de Jesus. E você diga amém. Diga graças a Deus. Oh, Espírito da vitória. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Jesus está aqui neste lugar. Jesus mandou te dizer nessa noite: não fique triste. Jesus mandou te falar nesta noite: não se entregue, porque a vitória é iminente. Irmãos, nós somos como uma oliveira neste lugar. Nós somos como uma oliveira neste lugar. Você está bem enraizado. Uma oliveira, olha irmãos, tem oliveira lá plantada em Israel, do tempo de Jesus ainda. Eu quero dizer uma coisa para você. Se uma oliveira dura tanto assim, imagina a sua vida. Se uma oliveira... Olha irmãos, que coisa tremenda. Jesus está aqui nesse lugar. Se uma oliveira, irmãos, ela tem o poder de durar tanto assim, Jesus está dizendo: olha, você vale muito mais do que todas as oliveiras de toda a face da terra. Se o valor da oliveira é tão extraordinário biblicamente, Jesus disse assim: olha, eu projetei você para que você vá e produza fruto, e o seu fruto permaneça para sempre. Eu não sei o que você nessa noite está sofrendo, mas o Espírito de Deus está me dizendo que você está sofrendo mudanças na sua vida. Rapaz, que língua maravilhosa. Parece que vejo neste lugar o Espírito de Deus descendo como uma lamparina e acendendo pessoas, como se fosse, sabe, como se aquela pessoa tivesse se apagado, tivesse como essa luzinha aqui vermelhinha, mas não tem fogo. E o Espírito, sabe, descendo como se fosse uma outra lamparina e encostando e acendendo de novo. Deus está me falando nesta noite: a sua vida não se apagará, diz o Senhor. Eu disse que esta campanha, ela veio do coração do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, que coisa linda. Você já viu um coração, uma alma ferida? Eu também nunca vi, mas o Espírito está me mostrando. É como se fosse, sabe, um coração ferido, e o médico vai operar esse coração. E o Espírito, como se pegasse uma cortina branca e fechasse e entrasse dizendo: olha, você não pode passar daí para cá, porque aqui pertence a mim, eu vou operar. Está começando a acontecer uma operação em um coração. Uma alma ferida, como se um azeite quente descesse e batesse nessa ferida. Eu quero dizer para você: olha, te prepara, porque o melhor de Deus está por vir na tua vida.
mas eu tenho que pregar a palavra do Senhor. Isaías capítulo 37, versículo de número 1 e o versículo de número 2. Que coisa maravilhosa, irmãos. Jesus disse assim, Leandro: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai, ele é o agricultor, e vós sois os ramos. Parece que irmãos, Deus está aqui nesse lugar. Parece numa fração de arco Davi, de milésimos, esse lugar ficou coberto de folhas, de uvas. Eu quero dizer, nessa noite nós estamos protegidos, estamos guardados nesse lugar. Quem não veio, perdeu. Ai! Diz assim: quando o rei Ezequias ouviu isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se com um pano de saco, entrou na casa do Senhor, enviou Eliaquim, o mordomo, Sebenã, o escrivão, e os anciões do sacerdote, coberto de pano de saco, a Isaías, filho de Amós, o profeta. Versículo 4: porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabisaque, a quem enviou o rei da Síria, seu amo, para afrontar o Deus vivo e para vituperar com as palavras que o Senhor teu Deus ouviu? Portanto, faze oração pelo resto que ficou. Aleluia! Quantos que podem glorificar o Senhor? Quantos que podem enaltecer a presença do Espírito de Deus nesse lugar? Quantos que podem glorificar a Ele? Pode sentar adorando. Eu quero falar, irmãos, sobre 5 coisas que Ezequias fez, que nós temos que fazer. Quantas coisas que Ezequias tem que fazer? Quantas coisas que Ezequias fez que nós temos que fazer? Primeiro, superar. Segundo, conseguir. Terceiro, prosperar em meio às dificuldades. Terceiro, avançar. Por último, vencer. Eu não sei como é que está a sua vida aí, meu filho, mas convide o Espírito de Deus está aqui nesse lugar. Convide o Espírito Santo nessa noite a pousar no teu coração. É sério o que eu estou falando. Eu não estou aqui para te emocionar, mas o Espírito de Deus está me dizendo: meu servo, diga para a minha igreja convidar o meu Espírito a entrar no coração deles, porque eu estou operando neste lugar. Eu estou fazendo algo que nunca foi feito neste lugar, algo novo. Espírito Santo, nos mantém de pé, Espírito Santo. Irmãos, quando o rei Ezequias, ele viu o problema, ele disse, presbítero, no seu coração: eu não posso me entregar, eu tenho que superar esse problema, eu tenho que ser maior do que esse problema, eu tenho que ser maior do que essa adversidade, eu tenho que ser maior do que essa dificuldade, eu tenho que ser mais forte do que aqueles que parecem que são mais fortes do que eu. Mas Ezequias, ele fala na Escritura que é como se fosse o dia de dar luz e não tem força. Ele está nos falando de parto normal, onde não tem por onde apelar.
Ele está dizendo: ou você reúne força para superar o problema, ou você morre. Mas o texto nos começa dizendo que o rei Ezequias fala assim: olha, profeta, eu preciso da tua ajuda. Ore por aqueles que ficaram, porque muitos já foram embora, muitos se acovardaram, muitos não querem saber de batalha espiritual. E eu quero já abrir um parente aqui nessa noite. Para você vencer o teu inimigo terreno, você precisa vencer ele primeiro no mundo espiritual. Ninguém vence o inimigo carnalmente sem primeiro vencer ele no mundo espiritual. Um dia eu estava cheio de problemas, com muito ódio no meu coração. Eu estava revoltado, tudo estava dando errado para mim, a ponto dos meus dentes ficar rilhando. E eu entrei na igreja aqui de dia. Eu abri e sentei aqui na beira do altar e disse: Deus, eu estou revoltado, eu não aguento mais. Eu oro e nada acontece. E aí o Espírito de Deus se manifestou no meu coração. Ele disse da seguinte forma: filho, toda oração que é feita com ódio, ela não é respondida por mim. Tudo aquilo que te perturba, que desconcentra a tua vida espiritual, a tua natureza espiritual, eu não tenho como intervir. E Deus começou a conversar comigo ali. Eu estava chorando aqui dentro, não tinha ninguém. Deus disse assim: acalma o teu coração. Primeiro ponto, aprenda a perdoar. Aprenda a desvaziar a sua mente, desvazie o seu coração. Deixa que a minha palavra flua dentro de você. Deixa que meu Espírito tenha controle sobre as tuas palavras, controle sobre a tua mente, controle sobre o seu coração, controle sobre os seus gestos. E eu falei: Senhor, como que vai ser isso? Sabe, irmãos, há momentos que você quer entrar, sabe, quer batalhar com as tuas forças, do teu jeito, da tua maneira. E aí Deus me ensinou uma estratégia. Eu acalmei o meu coração e comecei a orar da seguinte forma do joelho: Deus, me ensina a olhar as pessoas como o Senhor olha. Me ensina a ver as pessoas como o Senhor vê. Me ensina, meu Pai, a julgar as pessoas como o Senhor julga a cada uma. E ali eu comecei a entrar no estágio de cura. Eu comecei a sentir o Espírito trabalhando no meu coração. Eu comecei a ver que o ódio começou a ser rompido dentro do meu coração, começou a ser tirado. Sabe, as mágoas começaram a ser arrancadas. E eu comecei a pedir ao Espírito Santo que me renovasse. Eu pedi ao Espírito Santo que começasse a restaurar a minha mente, para que eu começasse a pensar como Ele pensa. Porque em Romanos, capítulo de número 12, versículo 2, diz que nós temos a mente de Cristo. E o diabo quer destruir a mente de Cristo e colocar uma mente humana. Quando você pensa, sabe, numa batalha espiritual com a mente humana, você perde. Por isso o salmista Davi disse assim: olha, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi, quando foi contra aquele gigante, ele não foi com a lógica da espada, ele não foi com a lógica da armadura, ele não foi com a lógica do fuzil, com nada disso. Davi foi fora da lógica. Davi foi com 5 pedrinhas. Davi foi com uma mente espiritual. Davi disse: eu tenho pacto, você não tem. Eu sirvo a Deus, você não serve. Eu carrego a palavra, você não carrega. Eu tenho promessa, você não tem. Eu sou ungido, você não é. Eu sei o que eu vou ser, você não sabe o que você vai ser. Você já está condenado, eu não. Então, queridos, Davi começou a pensar diferente. O rei Ezequias, ele começou por um trajeto certo. Ele está nos ensinando, irmãos, o que devemos fazer. Primeiro, superar o nosso inimigo. Não sei qual é o tamanho do seu inimigo, mas você nessa noite, o Espírito Santo está dizendo: olha, hoje eu lhe dou legalidade para você superar o teu inimigo.
inimigo, irmãos, não é jogar xadrez com ele, não é jogar golfe, não é fazer enigma como Sansão fez. Superar o inimigo é você ter Deus na tua frente e usar a estratégia que Deus te der. Não importe o tempo que vai demorar a batalha ou a guerra, mas você vai vencer. Superar. Ezequias, ele se preparou para superar. Ezequias entendeu com a mente espiritual que ele deveria entrar no mundo espiritual, destruir o inimigo do mundo espiritual, para que viesse vencer Senaqueribe, o homem carnal. Por que Senaqueribe, o endemoniado Senaqueribe, ele queria destruir Israel? Ele queria aprisionar Deus. Sabe por quê? Porque a nação de Israel tinha promessa. Você tem promessa, é por isso que o diabo quer destruir a sua vida. O diabo, ele não quer destruir aquilo que não tem interesse. Aquilo que não tem promessa, aquilo que não tem futuro, para o diabo não serve. Não tem valor algum. Mas aquilo que tem valor para Deus, o diabo sabe que aquela pessoa vai viver, sabe, dia a dia, em glória, de vitória em vitória. Aquela pessoa vai alcançar o rema de Deus, a novidade de Deus, segunda novidade, terça novidade, quarta novidade, quinta novidade, sábado novidade, sexta novidade, domingo novidade, feriado, sempre viver em novidade, de glória em glória, de vitória em vitória. Ezequias, ele entendeu isso, e nós precisamos entender isso. Senaqueribe, ele queria, o diabo através de Senaqueribe queria dizimar o povo de Israel. Eu acabo com essa raça desse povo. O restante que ficou, eu vou acabar com a raça desse povo. Só que ele esqueceu que o Espírito de Deus é o maior profeta que opera no meio da nação de Israel. Nesta noite eu profetizo para a tua vida que o Espírito de Deus é o profeta que nos representa nessa noite. E ele está dizendo ao meu coração: assim diz o Senhor, plantai para baixo, porque crescerá para cima e dará fruto, diz o Senhor. Ezequias, ele sobe à casa de Deus, ele tira a sua capa real, ele tira o seu chinelo fofo, as vestes, ele se veste de pano velho, de sacos, e ele sobe à casa de Deus e começa a se humilhar. Ele diz: gente, eu não tenho força para orar, gente, vocês também não têm. E ele vai em direção ao profeta Isaías, e ele manda mensageiros, anciões, ele manda escrivão, ele manda todo mundo: gente, vai lá, chama o profeta Isaías. E o profeta Isaías começa a ouvir as lamentações do rei Ezequias. Quando o profeta Isaías vê aquele saco de humilhação em todo mundo, ele vê o cerco cercando toda Jerusalém, ele vê a cidade, sabe, encurralada. O profeta Isaías, ele cheio do Espírito Santo, com experiências com Deus. Eu quero acreditar no meu coração que primeiro Isaías, ele lembrou do capítulo 2, capítulo 1, versículo 18: ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a escarlate, todavia se tornarão brancos como a lã, diz o Senhor. Promessa. Segunda promessa que Isaías viu: e vi o Senhor assentado no alto sublime trono, e as vestes e os seus vestidos enchiam toda a casa. Promessa que a casa de Deus vai continuar. Terceiro, e vi um querubim que com Atenaz pegava uma brasa viva e tocava nos meus lábios e dizia: vê, a tua impureza foi tirada. Ministério. No capítulo 9, eu quero que Isaías o negócio começou a estreitar. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, seu nome será maravilhoso, conselheiro,
Deus forte, príncipe da paz e pai da eternidade. Promessa! Quando Isaías, eu quero que ele começou a lembrar, Isaías falou assim: rapaz, essas palavras de afronta não são suas. Cadê a carta? Você abriu a carta, rapaz. Se fosse nos dias de hoje, da cadeia. Você abriu a correspondência de alguém. Você falou assim: rapaz, o que você fez? Você abriu a carta de Deus. Essa carta não é para você, essa carta é para Deus. Quem é que escreveu uma carta para Deus nessa noite? Quem é que escreveu a carta para Deus nessa noite? Isaías falou assim: rapaz, vamos lá, vamos subir à casa de Deus e vamos apresentar a Deus a carta para o Senhor. Irmãos, a Bíblia diz que houve uma oração intensa, uma batalha intensa. Quando fala sobre essa batalha intensa, está falando de superar. Você precisa superar. Paulo fala em Efésios capítulo 6 que existe uma batalha espiritual, uma batalha contínua, uma batalha, sabe, travada. E quando você começa a buscar a Deus, você começa a orar, você sente a intensidade da batalha. Primeiro, o diabo vai bloquear, sabe, aquilo que você, a presença de, para que você não sinta a presença de Deus na oração. E você sente assim: poxa, eu acho que Deus não está me ouvindo. Eu acho que Deus não está me ouvindo, eu não estou sentindo nada. Porque o ser humano, ele é quase 100% emoção. Se eu pegar uma agulha e despertar, emoção, sentimento. Se eu pegar um martelo e dar um teu desse, emoção, sentimento. E a Bíblia diz, querido, que quando nós entramos numa atmosfera de batalha, aquela batalha é travada, só que você não está sozinho, tem o Espírito Santo intercedendo por você. O arcanjo Miguel está travando uma batalha nos ares. Os príncipes de Deus, os príncipes de guerra, estão travando uma batalha para que o anjo da resposta venha descer com a tua resposta e te dar vitória. E ali você tem que continuar obedecendo, orando, superar. Você precisa superar. Isso me lembra uma vez que eu pensei que estava orando 5 minutos. E eu estava orando de 5 horas da tarde, já era 10 horas da noite. E eu estava ainda em oração, mas parecia 5 minutos de oração. Quando nós superamos, saímos dessa atmosfera humana e passamos para uma atmosfera espiritual, querido, a vitória, ela é certa. As lágrimas é a motivação para que você continue falando com Deus. As tuas lágrimas não são sinal de desespero e derrota muitas das vezes, mas são sintomas que o Espírito de Deus está te quebrando, está te moldando, está te refazendo, está te levando a um outro nível. Quantos podem compreender isso? Quantos que podem glorificar o Senhor por essa palavra? E quando chegamos a outro nível, nós rompemos uma película, nós entramos no santo do santo lugar e fazemos uma oração de agonia a Deus. É a oração que muitas vezes eu intitulei por agonia. Está dizendo sobre, é como se fosse Ana, você não tem mais palavras, você se entregou à dimensão, totalmente à dimensão de Deus, à dimensão do Espírito Santo. Ou seja, eu estou daqui eu só saio com a minha resposta. Superar é você se render a Deus. Não é você degladiar com Deus. Não é você peitar a Deus. Superar é você se entregar a Deus. Senhor, eu me rendo, eu me entrego, Senhor, a Ti. Mas eu supero o meu inimigo, Senhor. Eu não me prostro diante dele, porque está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é você superar o inimigo. Isso é você se manter em pé diante do teu inimigo. Mas se render a Deus, ao controle de Deus. No deserto não tem bússola, não tem pão, não tem água, mas você confia que a sua vida está no controle do Espírito Santo de Deus.
espiritual, ela é tremenda. A batalha espiritual, ela pode durar dias, pode durar meses, pode durar até anos. A Bíblia fala sobre Daniel nessa batalha espiritual. Daniel, ele pede uma resposta de Deus para um assunto, mas a resposta não vinha. Ele não conseguia obter resultado. Então o que Daniel faz? Daniel, ele começa a romper aquela película. Ele começa a estourar aquela bolsa d'água. Ele sente o desejo de nascer para Deus, de sair daquela gestação, daquela mesmice e nascer para Deus em inocência. E ele começa a entrar num caminho. A Bíblia diz que ele convida 3 amigos. Mas a dimensão da batalha começou a aumentar. A dimensão foi aumentando, a dimensão foi aumentando, a dimensão foi aumentando. E você pode sentir isso na tua casa. A dimensão pode ser tão forte que o diabo pode mexer no teu fogão, pode arrastar o sofá, ele pode fazer barulho de pata de cavalo de madrugada, te dar um arrepio estranho. Você sentir uma pressão em cima de você, sentir que você está orando, alguém está com as butucas de olho em cima de você, para você abrir os olhos e orar. Quem é que está te apertando? Mas você tem que romper essa película. Você não pode abrir os teus olhos, você não pode recuar, você não pode voltar atrás, você tem que avançar, você tem que estourar essa bolsa. Você precisa nascer para Deus e ir para Deus. E Daniel começou a orar, ele começou a mergulhar, e a Bíblia diz que os amigos ficaram ali em oração, mas de repente eles fugiram, e se esconderam debaixo da mesa, porque a atmosfera, o lugar ficou saturado da presença de Deus, o lugar ficou tomado pela presença de Deus. E a Bíblia diz que o lugar ficou tão tomado que Daniel, ele diz assim: e eu caí como morto, mas o anjo do Senhor me pegou pela mão e me levantou, e as suas palavras me fortaleceram quando ele falava comigo, e eu as ouvi. E o texto diz, e Daniel diz assim: Daniel, homem muito amado. Olha que coisa tremenda. Quando fala homem muito amado, eu falo homem desejado de estar aqui conosco. Homem que Deus quer que fique pertinho dele sempre. Meu Deus do céu, rapaz, eu vou te falar uma coisa. Cada palavra que eu estou falando aqui, eu sinto um choque na minha vida aqui. Eu estou sentindo um choque aqui. Irmãos, para você pensar um ser celestial vindo ao teu quarto, te pegando pela mão, porque você conseguiu trazer o céu até você. Você conseguiu incomodar a Deus. Você conseguiu fazer que os demônios, os principados, as potestades se dobrassem diante de Deus. E diante das tuas palavras de oração, eles obedecessem e se afastassem, para que Deus viesse até você. Daniel, sim, eu vim te dar uma satisfação. No primeiro dia, a tua oração foi ouvida. No primeiro dia estava todo mundo na campanha. Mas no primeiro dia ninguém sentiu nada, mas a oração já tinha sido ouvida. Mas o diabo, que ele fez, ele bloqueou. Ele não deixou que a resposta passasse. O diabo fez um muro entre Daniel e Deus. E ficou aquela batalha espiritual. E Daniel ora daqui, e Gabriel tentando passar, e nada. E o diabo cercando, e Daniel orando. Queridos, muitas das vezes as batalhas vão ser assim. Mas para você vencer no mundo natural, você precisa vencer no mundo espiritual. E a Bíblia diz que Gabriel, ele não consegue passar. E o Senhor vê que Daniel demorava e manda o arcanjo Miguel, o príncipe da batalha. E a Bíblia diz que houve uma contenda nos céus, uma batalha, uma guerra espiritual pela resposta de Daniel. Irmãos, Deus, ele vai batalhar só para te dar uma resposta. Se Deus tiver de criar uma guerra, ele vai criar, mas a resposta vai chegar. Pode se levantar, meu irmão, todo inferno, mas você vai superar, diz o Senhor. Sabe por que você vai superar?
porque maior o que está em nós do que aquilo que está no mundo, operando no mundo. Meu irmão, você pode todas as coisas daquele que te fortalece. Nenhuma ferramenta contra você prosperará, diz o Senhor. Por um caminho ele vem, mas por 7 ele há de fugir, diz o Senhor dos Exércitos. E o anjo do Senhor, naquela experiência, dá a resposta a Daniel. Daniel venceu o inimigo no mundo espiritual. A Bíblia fala sobre o rei Ezequias. Ele se veste de pano de saco. Humilhação, querido. Nós precisamos se humilhar diante de Deus. A Bíblia diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, porque em tempo oportuno Ele vos exaltará. Deus resiste os soberbos. Não oram. Estou certo. Soberbo. Está tentando superar Deus. Não oro. Estou certo. Não vou jejuar. Eu já fiz o jejum mês passado. Está ótimo. Não é possível. É até aqui mesmo. Não adianta, não vou me dobrar. E aí, meu irmão, você começa a entrar em colapso. Porque o diabo, sabe, ele nesse momento ele está vencendo Deus por causa da tua fraqueza, por causa da tua, sabe, por causa da tua arrogância, por causa da tua soberba. Aí a Bíblia diz que Deus tem que abater o soberbo. Deus ele tem que abater para que o nome dele venha a ser glorificado. Querido, Espírito Santo de Deus, nessa noite ele vai te capacitar para você batalhar as tuas batalhas. Espírito Santo ele vai renovar o teu interior, ele vai renovar a tua vida, e você vai entrar na batalha com nova estratégia. Você não vai entrar mais de qualquer maneira, você não vai orar mais de qualquer maneira, você vai orar com propósito, você vai orar com estratégia, você vai orar com temor, e você vai orar respeitando a Deus, que é Deus. Quantos recebem? Quantos recebem? Quantos recebem? Quantos recebem do Espírito de Deus que está aqui? Aleluia, aleluia. Deus está te dando poder para te manter de pé nessa noite. O Senhor está te dando poder. Eu estou lhe dando poder, diz o Senhor. Eu estou lhe dando poder para te manter de pé. Ramá, Racarnos, Urianda. Superar. Agora para você pensar um rei vestido de pano de saco. Irmãos, quem está por cima, está acostumado a ficar no meio da elite, do bom e do melhor. Ninguém quer ser visto, muitas vezes vestido humilde. Você já viu o camarada que anda de galope cromada? Você pega e fala assim, ó, anda no meu gol. Eu fui andar com um camarada foi no Jaguar, numa BMW, eu fui falar assim, poxa, que carro bom, rapaz, meu Deus, que é carro. Ele ficou bravo, eu falei, carro? Que carro, rapaz, você tá ficando doido? Carro é Fusion, carro é Jeep, isso aqui não, meu irmão. Isso aqui é jatinho, sabe? Pega, dá uma chave para um cara desse aqui, anda no meu golzinho, anda no meu Fusca. Mas Ezequias, ele teve a sensibilidade de entender, dizendo o seguinte: se eu descer, se eu me humilhar, se eu me posicionar para Deus e deitar no altar de Deus, deixar Deus ministrar a minha vida, eu sei de uma coisa: tudo que eu possuo estará garantido para sempre. Tudo que eu sou, meu irmão, vai permanecer. Tudo que eu tenho vai continuar. Tudo aquilo que eu espero eu vou alcançar. Mas quando nós não nos humilhamos diante do Senhor, nós sofremos danos, nós sofremos perdas, nós sofremos, sabe, irmãos, porque nós não entendemos o trabalhar de Deus. Todo ser que você viu em Samaria, em Jerusalém, em Judá, todos os cercos foram para glorificar o nome do Senhor, e foi para o povo de Deus ter vitória. Quantos pode glorificar o Senhor? Conseguir. Olha o que diz o texto.
ainda no capítulo 37, versículo 11. Certamente já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente. Escaparias tu? Irmãos, o diabo está te perguntando nessa noite: você tem certeza que você vai escapar? Tem certeza que você vai conseguir? Sabe que você vai conseguir? Muitas vezes achamos que o diabo ele vai vir de uma forma estranha, corpórea. Achamos que ele vai vir, sabe, cabeludo, corcunda, com os dentes para fora. E muitas das vezes ele vem da forma de um ser humano, de um conhecido. Você não vai conseguir. Larga isso para lá. Não ora mais. Não tem mais jeito. Acabou. Isso aí ainda bota pessoas que tiveram experiências negativas. Você já viu quando teve a Copa do Mundo, tentaram trazer aqueles jogadores antigos que perderam uma Copa para falar com os jogadores? Sabe o que fizeram? Trancaram o portão a cadeado e falaram assim: aqui derrotado não entra. Diga nessa noite comigo, levante a tua mão direita, levante a tua mão direita. Vamos profetizar com fé nessa noite. Diga assim: Satanás, o cadeado do Espírito Santo está sobre a minha vida, sobre as minhas coisas. Aqui, seu derrotado, você não entra, porque há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo. Você vai conseguir. Você vai conseguir, você vai conseguir, você vai conseguir. Você vai conseguir, você vai conseguir. Você vai conseguir, não me interessa o que é, você vai conseguir. Oh, louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Olha aqui o que diz o texto ainda. Versículo de número 15 e o 17. Orou Ezequias ao Senhor, versículo 17: inclina ao Senhor os teus ouvidos e ouve, abre, ó Senhor, os teus olhos e olha, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais mandou para afrontar o Deus vivo. Ezequias aqui ele já foi um vencedor. Sabe por quê? Porque Ezequias está falando assim: olha, Senhor, o intensivão que Isaías deu, Senhor, essa aula rápida de intensivão, eu entendi que essa afronta não é para mim porque eu te sirvo, essa afronta, Senhor, é para ti. Porque se você for envergonhado, Deus será envergonhado. Se você for derrotada, Deus será derrotado. E Deus nessa noite está dizendo: eu ouvi as palavras do diabo e não estou gostando não. Não estou gostando nem um pouco. Ai, Jesus amado. Olha o que ele diz: inclina, Senhor. Olha o que ele está colocando Deus numa dimensão maior do que ele. Eita, coloque Deus, não iguale a Deus ao teu nível. Não coloque Deus de uma forma como você está colocando, ou vendo Deus de uma forma tão pequena, tão pobrezinha, uma figura tão pobre, tão fraca. Ezequiel está: Senhor, inclina os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e vê. Ezequiel está dizendo: Senhor, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Aliás, corrigindo, poderoso não, Deus nunca foi poderoso. Deus nunca foi poderoso, Deus é todo poderoso. Deus não é Deus, Deus é o único Deus. Não existe outro Deus. Olha o que diz Isaías 59, só para complementar. Isaías 59 diz assim, para complementar o texto de Ezequias: certamente a mão do Senhor não está encolhida,
para que não possa salvar. Tem surdos seus ouvidos, para que não possa ouvir. Ei, o que o Senhor está dizendo nessa noite? Certamente, com certeza a minha mão não está encolhida, para que eu não possa te salvar desses problemas, dessas adversidades, dessas circunstâncias. Eu vou te salvar, você vai conseguir. Isaías 40 diz assim: os que esperam no Senhor. Você está esperando em Deus? Renovarão as suas forças, correrão, não mais se fadigarão, nem se cansarão. Meu irmão, espere em Deus, espere em Deus, você vai conseguir. Espere em Deus, espere em Deus, não se afobe não tome uma atitude precipitada não, espera em Deus. Ah, pastor, eu estou cansado de esperar. Meu irmão, mas quem espera em Deus sempre alcança. Quem espera em Deus tem o melhor. Quem espera em Deus, meu irmão, sabe, vive o melhor. Espera no Senhor, querido, que você vai ver, Ele vai realizar hoje, desejo do teu coração. Meu Deus do céu, irmãos, que coisa maravilhosa nessa noite. Que coisa maravilhosa que eu sinto neste lugar. Eu já estou quase terminando essa palavra. Olha o que diz aqui, ainda no texto de Isaías 37. Versículo 19, diz assim: e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, mas obras de mão de homens, madeira, pedra, por isso os destruíram. Eu quero aqui parar um pouquinho, que tem pessoa quando vê aqueles bonecos lá, assim ó, tem um medo danado, e é crente, né? Vê lá a vovó sentada pedindo uma moedinha, tem um medo danado, né? Quando vê aquele cabeçudinho pequenininho com dois, rapaz, não mexe com essas coisas, isso é um perigo, rapaz, isso é perigoso, não mexe com esse cabeçudinho não, isso é perigoso, irmão. Quando vê, sabe, aquele camarada lá, ai, Jesus amado, Jesus querido, você para com isso. Ezequias nos dá uma aula aqui maravilhosa. Ele fala aqui, ó, eu vou ler de novo. Lançaram no fogo os deuses dele, porque deuses não eram. Pega o teu Deus e lança no fogo para tu ver se ele não passeia. Pega, se tu passares pelo fogo, eu passarei contigo, e a chama não vai queimar em ti. Sabe por quê? Porque Deus é fogo consumidor. Deus é fogo. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Ué, eu não mandei lançar 3? Quem é aquele quarto homem ali semelhante ao cheiro dos deuses que está ali dentro? Não sei não. Sei de uma coisa, estão todo mundo lá dentro conversando. Meu irmão, pode lançar Deus no fogo, que nem o fogo destrói a Deus. Pode lançar Deus na água, porque Deus vai andar por sobre as águas, porque as águas não te submergirão, diz o Senhor. Aleluia. Sabe, querido, precisamos entender que Deus não é feito por mão humanas. Pastor, quando foi que Deus existiu? Deus sempre existiu. Deus é como uma aliança contínua, não tem começo nem fim. Ele diz, eu sou o alfa e o ômega, ou seja, eu sou o final de tudo e o princípio de todas as coisas. Eu sempre existi. Não tem como explicar a gema e a clara e o ovo, não tem como explicar isso. Como que foi parar lá dentro? Sei de uma coisa, eu sei que Deus também não tem explicação, Ele é poderoso. E aí alguém me pergunta e diz assim, quem nasceu primeiro, pastor? Ovo ou a galinha? Eu sei lá quem foi que nasceu primeiro, irmão. Na minha concepção foi a galinha. Mas vai que de repente no grande dia ele falou assim, ó, todos vocês erraram. Não foi a galinha, foi o ovo. E quem chocou, Senhor? Quem chocou? Ninguém chocou não, meu filho. A minha palavra faz tudo. Irmãos, paramos para pensar, irmãos. Você pensa no teu coração que esses problemas que te afetam nessa vida que você está vivendo,
Irmão, você acha que essas coisas que você está passando, Deus não vai resolver cada uma delas? Deus vai, porque Deus é fiel. Você acha que Deus não vai entrar na tua casa? Você acha que Deus não vai entrar na tua vida? Ai, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Comece a ter a visão que Ezequias teve de outros deuses. Os outros deuses não são nada. Ainda que pessoas estejam envenenando para te tentar te destruir, não vai conseguir, diz o Senhor. Não vai. Não vai, irmãos, não vai, não vai. Não vai, não vai, você vai conseguir. Eu sempre digo que os maiores homens de Deus, as maiores mulheres de Deus, são aquelas que passam processos. Como Ana, como Miriam. Fala o processo, não fala um processo, fala um processo. Você está passando um processo na tua vida. Você pode se preparar que Deus, quando começar a te usar, meu irmão, vai sacudir a terra. Mas quando Deus começar a te usar, você vai falar assim: isso aí? Senta aqui, meu filho. Ó, isso. Olha como é que você... Ó, fiz assim, assado. Aumente a intensidade da tua oração. Taque mais lenha na tua oração. Aumente a chama. Bote a tua oração incandescente. Encandeça a terra com a tua oração. Bote a tua oração incandescente. Ilumine a tua casa com oração. Meu irmão, faça da tua casa, um lugar de clamor. Faça do teu quarto, faça ao lugar onde você está trabalhando. Sei lá, ou pega a chave da igreja. Mas meu irmão, se revolta, faz alguma coisa. Deus, eles não são. Olha o que diz aqui, a resposta, para terminar no que não vai dar. Versículo 22. Esta é a palavra que o Senhor disse a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, e de ti te zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti, a quem afrontastes e de quem blasfemaste, contra quem alcançaste a voz e ergueste os olhos ao alto, contra o Santo de Israel. A Bíblia diz assim: ai daquele que mexia com a menina dos meus olhos. Está pensando que é pastor? Você é menina dos olhos de Deus, meu filho. Tem pastor, irmão, que não é nem mais o globo ocular de Deus mais. É verdade. Ser menina dos olhos de Deus, querido, é quando você está agradando a Deus. Eu quero dizer uma coisa: ninguém mete o dedo no olho de Deus. Já sentiu quando alguém meteu a mão no dedo do teu olho? Rapaz, que angústia que dá. Você acha que Deus vai deixar o inimigo mexer nos olhos da menina de Deus? Você acha que Deus vai deixar tocar nos olhos dele? Quando você anda para lá, Deus fala assim: olha lá, é meu filho lá, olha lá. Olha lá, minha filha, ó, coisa linda. Anjo, olha lá. Não deixa não. Olha aí. Está chorando, Senhor. Vai lá, dá um conforto no coração. Aí o Espírito vem e renova. Aí o diabo, anjo, mas te destruir não te destrói, meu irmão. Não vai te destruir, diz o Senhor. Não vai te destruir, diz o Senhor. Sabe por quê? Porque você vai conseguir. Porque você vai conseguir, diz o Senhor. Bata no teu peito e diga assim: eu vou conseguir. Em nome de Jesus, eu vou conseguir. Porque o Senhor é comigo. O que é que você quer de Deus? O que você veio fazer aqui nessa noite? Oh, aleluia. Eu sinto uma unção muito forte neste lugar. O Senhor está dizendo que você
é a menina dos olhos dele, que você é a virgem de Sião, que você é a morena formosa de Jerusalém, que você é a pedra preciosa da coroa dele nessa... Oh, Jesus, que coisa linda! Que você é o predileto dele. Meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Olha, Deus está bajulando hoje tanto a tua vida. Eu sinto que Deus quer fazer alguma coisa por você nessa noite. Fique de pé comigo. E nós vamos continuar esses pontos. Quero que você comece a orar a Deus, a agradecer ao Senhor. Que você vai conseguir. Você vai prosperar. Sabe, você vai superar. Aliás, você vai superar e conseguir. Você vai superar essas dificuldades. Você vai superar essas calamidades. Você vai superar. Você vai superar. Você vai, sabe, você vai crescer no meio das dificuldades. Você vai se adaptar ao ambiente que foi colocado. Aleluia. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Quero que você feche os teus olhos agora. Põe a mão no seu coração. Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus, Espírito da verdade, cujo mundo lá fora não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas nós, Senhor, o vemos e o conhecemos, porque está conosco. Pai, cura nessa noite as nossas feridas. Sara-nos, ó Pai. Liberta-nos, Senhor. Ah, Senhor, precisamos nessa noite, Pai, de uma visitação, Senhor, mais forte, ó Pai. Assim como o Senhor desceu e foi à tenda de Abraão, ó Pai. Assim como o Senhor se encontrou com Isaac. Ah, Senhor, assim como o Senhor, meu Pai, em cima do monte, apareceu para Moisés, se transfigurou para Pedro, Tiago e a João, ó Pai. Precisamos ter esse encontro contigo. Ah, Senhor, assim como o Senhor, meu Pai, foi para se encontrar com aquele homem leproso, porque o Senhor não encontrou adoração na cidade, ó Pai. Mas o Senhor, meu Pai, esperou aquele leproso vir e adorar, e ele disse: se quiseres, pode me tornar limpo. E o Senhor disse: quero ser limpo agora. Ah, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, precisamos do Jesus da Bíblia. Precisamos desse Jesus, Espírito Santo. Não adianta nós pregarmos um Jesus ressuscitado e não vivermos uma novidade de vida, não vivermos um milagre a cada dia. Ah, Espírito Santo, pessoas que aqui estão, meu Pai, sofrendo. Ah, Espírito Santo, o Senhor disse que ia consolar. O Senhor disse que ia mudar as pessoas. O Senhor nos prometeu coisas grandes. Oh, Espírito Santo, pessoas adoentadas, pessoas enfermas, pessoas magoadas, pessoas machucadas, pessoas feridas, Senhor, pessoas caídas, pessoas, meu Pai, apagadas. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, ensina-nos, ó Pai, a contar os nossos dias. Oral, si,
Oh, ia, Senhor Deus. Oh, Senhor, todas as obras de bruxarias, todas as palavras malditas, ó Pai, todos aqueles que trabalham, Senhor, com ocultismo, ou que trabalham com um desejo de destruir a nossa vida. Oh, Senhor, o nosso ministério, a nossa chamada individual, que em conjunto forma o corpo, ó Pai. Senhor, tudo isso venha cair por terra, Senhor. Ah, Espírito Santo, há momentos que se sentimos como Ezequias, estamos a prestes a dar à luz a vitória, mas não temos força. Então, Senhor, renova a tua igreja, Senhor. Renova os teus filhos, as tuas filhas. Ajuda-nos, ó Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Você aplauda o Senhor bem forte. Oh, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar um hino como de costume para terminarmos. Vamos louvar o nome do Senhor. E você vai louvar com o pastor bem alegre. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar a música que o pastor sempre louva. Grande é o Senhor. Eu não sei louvar essas coisas. Então vamos louvar o certo, que o pastor não vai errar. Vou tentar me arriscar aí, eu vou me arrebentar todo, né? Inventar de cantar atalhos, essas coisas vão me enrolar todo. Não vai dar certo. Deixa essas coisas com o Davi, que Davi foi chamado para isso. Fui chamado para pregar, né, irmãos? Mas eu vou arriscar um louvor que eu gosto, que eu sei que o Senhor é grande. O Senhor é grande. Se você está do lado de alguém, dê a mão a esse alguém. Dê a mão a esse alguém. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, tira o cansaço, Senhor. Tira, Senhor, as toxinas do cansaço da noite, do dia, a fadiga, Senhor. Rompa essa película, queridos, para que você possa estar no santo do santo lugar, para que você venha fazer uma oração agonizante, uma oração sem palavras, mas que venha atingir o coração de Deus como as ondas do mar continuamente. Vamos louvar ao Senhor. Grande é o Senhor, pode ficar melhor. Você tem a vitória.
vai se manter de pé. Confiamos em